Para mim, a antropologia é fundamental, então eu acho, na verdade, assim, eu vejo o cinema, eu acho o meu papel de roteirista, o papel do roteirista, nada mais é do que nós somos contadores de história. Só que o cinema hoje, ele ocupa o espaço, a sala de cinema, para mim, ela é a fogueira, que durante milhares de anos as civilizações se reuniam em pequenos grupos em volta da fogueira e alguém contava uma história oralmente. E essa história são os mitos, essa história é a Bíblia, essa história são todos os mitos que a gente transmite de um para o outro o tempo todo. Eu acho que hoje essa fogueira, esse fogo em torno do qual a humanidade passou a sua experiência para o outro, passou as suas angústias, as suas reflexões e a sua sabedoria, hoje esse fogo é a sala de cinema, é a tela de cinema, é o projetor que liga e bate ali, esse é o território. Então, quando a gente está escrevendo um roteiro, a gente está nesse universo. Nós somos contadores de histórias fazendo essa experiência continuar. E aí, como eu falei, para mim, eu acho que a antropologia é uma ferramenta para abordar, e eu acho muito interessante o segmento da antropologia que estudou os mitos, que o grande cara que fez isso é o Lévi-Strauss. Então tem um livro que para mim foi absolutamente fundamental, que é esse aqui, que se chama O Pensamento Selvagem, do Lévi-Strauss, e que ele traz um paradigma que me impressionou muito, que ele rompe com a visão de que o pensamento científico iluminista que nasceu no século XVI e que deu origem à ciência moderna ao capitalismo contemporâneo, essa ruptura do pensamento científico com o pensamento mítico, ele relativiza, quebrando quebrando um paradigma que a gente tinha antes de que o pensamento mítico era inferior ao pensamento científico. A gente ainda tem um pouco isso. Parece que a ciência se sobrepõe ao pensamento mítico, como se fosse numa escala, é um grau acima, é um passo acima na evolução da humanidade. Neste livro de antropologia, ele compara, ele aborda o pensamento de povos indígenas e mostra como eles têm a mesma complexidade, como eles são simbólicos, como a linguagem para os povos indígenas não é apenas para dar nome para as plantas que eles precisam comer, eles nomeiam plantas e coisas que eles não usam. Então o que ele fala a linguagem não é um mecanismo de apropriação. A ciência é um mecanismo de apropriação. A ciência, ela tenta criar uma sintaxe para ela se apropriar das coisas. Ela veio porque o homem quer quebrar o átomo. Mas o pensamento desses povos indígenas, ele é pelo simbólico, eles dão nome para coisas que eles não vão utilizar. O que está na frente, o que precede, não é a necessidade de utilizar ou de possuir, mas é a necessidade de entender. E aí você começa a perceber que há uma superioridade quase nesse pensamento, inclusive do ponto de vista econômico. Se você for perceber como, por exemplo, 5 milhões de índios, utilizando o pensamento mitológico, mítico, foram capazes de viver na Amazônia durante 10 mil anos, mantendo o ecossistema funcionando, e o pensamento científico branco chegou a 50 anos atrás e em apenas 50 anos inviabilizou a Amazônia, que ele vai virar um deserto, não tem mais volta, quem é o pensamento superior? E o que o Lévi-Strauss faz de forma complexa, não é uma leitura fácil, mas é uma leitura muito interessante, ele nos ajuda a entender os padrões de estruturação do pensamento, da narrativa, da linguagem, a sua fórmula binária, os seus modelos de comparação. E eu acho que isso, para um roteirista, ter essa compreensão, ter esse domínio, é uma ferramenta extremamente interessante e muito produtiva na hora da gente trabalhando. Então, acho um grande livro.